Então, queridos, vamos orar para darmos início. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos mais da Tua Palavra. Pedimos agora o Teu Espírito a nos abrir os olhos, abrir o entendimento para compreendermos o que Tu queres nos ensinar na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá. Estamos agora no livro de Cantares. É um livro que tem 8 capítulos, um pouco mais curto, bem mais curto do que Provérbios e Eclesiastes, os tamanhos dos capítulos. Então, minha Bíblia são 5 páginas. Vamos dar uma olhada aqui. Começando pelo capítulo 1, né? Nós temos 17 versos. Deixa eu ver aqui. Estamos em 10 pessoas. Cada um lê um verso, então. Para estudarmos. Peraí, nós estamos em 10, deixa eu ver. No momento eu não vou conseguir. Tranquilo, então. Todos que puderem. 8, 8, 16. Então, cada um pode ler 2 versos. Daí, já fica bom. Eu vou começar aqui só no primeiro, né? Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Vamos lá, vou na sequência aqui alfabética. Claudina, pode ler para nós os versos 2 e 3. Que os seus lábios me cubram de beijos e o seu amor é melhor do que o vinho. O seu perfume é suave, o seu nome é para mim como perfume derramado. Nenhuma mulher precisa deixar de amá-lo. Agora, Eliane, pode ler para nós? Sim. Versos 4 e 5. 4, né? 4 e 5. Leva-me após ti, apressamo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. E em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que o vinho. Não é sem razão que te amam. E o 5 também, pode. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Agora, Eudete, pode ler para nós os versos 6 e 7. Vamos lá. Não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Dize-me, ó tu, a quem ama a minha alma, onde apacestas o teu rebanho, onde fazes descansar ao meio-dia. Pois, por que razão seria eu o que anda errante junto aos rebanhos de teus companheiros? Então, se tu, próximo, deixa eu ver. A Cláudia, pode ler. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Agora, a Osana pode ler os versos 10 e 11. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata.
A Ivete agora pode ler os versos 12 e 13. Vamos lá. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios. Agora a Julita pode ler o 14 e o 15. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena nas vinhas de Engedi. Como você é bela, minha querida, como você é bela. Os seus olhos são como pombas. E agora pode Raquel ler os versos 16 e 17 de Cantares 1. Eis que és formoso, ó amado meu, como amável és também, o nosso leito é viçoso. As traves da nossa casa são de cedro, e os caibros de cipreste. Muito obrigado aí. Então, aqui no capítulo 1 de Cantares, nós temos algumas coisas interessantes. Primeiro de tudo, Cantares de Salomão. Na verdade, algumas Bíblias trazem assim, ó, Cântico dos Cânticos, certo? Não sei, eu fiz no título, né? Por que Cântico dos Cânticos? Vamos ver aqui. Vamos na sequência lá. Claudina, você pode abrir para nós, por favor, 1 Reis, capítulo 4, verso 32? Em 1 Reis 4, 32, nós temos uma descrição a respeito de Salomão e o que ele fez. O que ele compôs, né? Pode ler. Primeira Reis. 1 Reis 4, 32. Só um pouquinho. Passarinho. 4:20. 32, 4, 32. 32, entendi 22. Ele escreveu 3.000 provérbios e compôs mais de 1.000 canções. Isso aí. O meu diz especificamente seus cânticos 1.005. Então o meu também. Interessante a tradução, né? Mas é mais de 1.005 aqui. Então, olha que interessante. Então, isso no verso 29 coloca que Deus deu a Salomão. Então, sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Então, é interessante aí. Nós percebemos o que está dizendo aqui, ó. Que foram mais, no caso dos seus cânticos, 1.005. Lá em Cântico dos Cânticos, então, aqui não tem 1.005 cânticos no livro de Cantares. Foi exatamente porque foram selecionados os principais, os melhores. Provavelmente os mais inspirados, né? Os primeiros, do primeiro amor, verdadeiro amor dele. Por quê? Vamos analisar um detalhe. Salomão, infelizmente, se afastou dos caminhos de Deus por um período da vida dele. E vocês derem uma olhada ali em 1 Reis, capítulo 11, ainda lá em 1 Reis, só que no capítulo 11, nos versos 1 a 3. Se a Eliane puder ler para nós aí. 1 Reis 11, 1 a 3. Sim. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. 3 também? Também. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe
lhe perverteram o coração. Pessoal, então ele tinha 700 esposas, né, mulheres, no caso como princesas, e 300 concubinas. Na história de Salomão é que ele foi fazendo aliança com os povos e como sinal, assim, das alianças que ele fazia, ele ia casando, né, com uma das princesas de cada um dos povos lá, e aí conseguiu chegar nesse valor absurdo, né, de 700 esposas e 300 concubinas. Aí vamos agora no Cântico, lá, Cantares 6:8. Pedir aqui para Eudete, se ela puder abrir para nós lá em Cantares 6:8. "60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem números." Olha só, naquela época, então, aqui, provavelmente, quando ele conheceu aqui a protagonista da história de Cantares, que nós sabemos que o nome dela, depois ela vai se identificar como Sunamita, foi provavelmente um dos primeiros amores, assim, mais sinceros dele. Ele já tinha 60 esposas, então, na época, e 80 concubinas. Mas provavelmente a maioria delas foi por esses casamentos, assim, de alianças e coisas, não foi algo mesmo de amor. Mas a Sunamita era uma estrangeira de um local pobre, uma pessoa assim, sem nenhuma uma ascendência principesca, ou seja, não era parente de alguém muito importante, não era filha de algum rei lá, para que ele, digamos, se interessasse em casar por algum interesse político. Então, isso torna esse cântico, esses cânticos, esse conjunto de cânticos aqui de Salomão, um pouco mais especiais do que os outros, provavelmente, né? Por isso que eles estão aqui na Bíblia. E eles descrevem, então, a manifestação de um amor mais puro, mais verdadeiro do que aqueles outros que era mais por interesse. Pode falar, Rosana. Bom dia, povo. Também, Eric, é interessante, você tocou no assunto. Por que esse livro está na Bíblia? Né? Eu sempre quis usar as coisas visíveis para explicar as invisíveis. As terrenas para explicar as espirituais. Dá para fazer um paralelo com isso daqui do matrimônio? Dá. Mas também dá para fazer o paralelo de Cristo com a igreja. O primeiro amor, né, aquele afã da gente quando chegou na igreja, querendo fazer as coisas, e a gente via tudo com... Você que nasceu na igreja talvez não tenha visto tanto isso como a gente que veio de fora. Né? Você vê assim, deslumbrante. Nunca vi isso. Nunca vi isso. É bem isso que eu quero. Nunca vi isso. Sabe? Então, assim, esse deslumbramento de Salomão pela Sunamita também representa esse deslumbramento da gente que veio do mundo, ou mesmo quem nasceu na igreja, e sempre naquele, assim, ter aquela visão que os pais passaram, os avós passaram, mas você mesmo não teve uma experiência. E a experiência de quem passa por por um novo nascimento, um primeiro amor, é algo deslumbrante mesmo. Não tem palavras para dizer. A semelhança de um casamento por amor, né? Eu acho que nesse contexto dá para entender o livro de Cantares. Exatamente, eu estava dando uma estudada ali sobre o livro de Cantares, hoje cedo, e existem alguns tipos de poesias, eu não sei bem o que significa, mas eles colocam que o tipo de poesia que o livro de Cantares foi escrito é uma poesia idílica, I-D-I-L-I-C-A, idílica.
uma poesia idílica. E é uma forma do Antigo Oriente lá que eles tinham, né? E tinha outras formas de poesia, no caso aí poesia de literatura épica, lírica e dramática. Não era nenhuma dessas que foi usada, que são algumas mais famosas e mais elegantes. E é interessante que tem algumas pessoas que tentam dizer que esses provérbios não são de Salomão, mas não vamos dar ouvido a elas, né? Porque está bem claro que é de Salomão, é mesmo Cantares de Salomão. E a situação de ter tantas esposas, né, e concubinas ali, já no início agora, então, no início do reino dele, provavelmente. E também o fato de que, no Espírito de Profecia, no livro, eu até conferi lá, Maior Discurso de Cristo, na página 60, na página 50 e 49, na página 49, lá fala, né, citando o livro de Cantares, Salomão escreveu, então é bem claro isso, não precisamos nos delongar nesse ponto. Pode falar, Rosana. Minha mãe usava muito essa palavra, idílio, quando ela falava na casa dela, algo assim impensável, algo majestoso, algo estupendo, algo, sabe, assim, que mesmo que você sonhou, superou os seus sonhos, ela falava que era um idílio. E eu ficava imaginando, que raio de idílio é esse? Aí, então, eu só conseguia associar algo que foi além da imaginação dela, eu não conseguia ver de outro jeito. Interessante, obrigado aí pela explicação, e é mesmo algo, se encaixa, pelo menos, né, aqui no contexto, que é algo, uma poesia exatamente dessa forma, ele se encantou, né, foi algo muito além do que ele já tinha conhecido nas 60 esposas e 80 concubinas. Então, essa questão, essa história de amor dele com uma camponesa, né, que nós vemos, até estava queimada do sol, o moreno, no verso, o sol resplandeceu sobre mim, no caso, né, marcou, dela ficou morena, no verso 6, né, Cantares 1:6. E aí é interessante nós pararmos e, assim, fazermos a analogia que nem a Rosana falou, é muito bom nós entendermos o livro de Cantares exatamente nesse aspecto de Cristo e a igreja. Vamos novamente ver lá em Efésios 5, verso 23 e 32. Efésios 5, 23 e 32. Vou pedir para quem está na vez, a Glaucia, puder abrir para nós e ler. Efésios 5, 23 e 32. Cinco, 23. Isso, e o 32. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Muito obrigado. Então ele está fazendo um paralelo. Percebamos o paralelo. Marido, mulher. Coloca ali a questão que o que tem a maior responsabilidade, né, de liderar uma família é o marido. Tá. O marido é a cabeça da mulher. Ele está ali à frente. Assim como também Cristo é a cabeça da igreja. É interessante colocar como Deus criou as coisas. Por quê? Se nós, como igreja de Deus, queremos dizer como é que tem que agir a cabeça, como é que a cabeça tem que pensar, não vai funcionar, não é certo isso. É a cabeça que decide e o corpo segue, né, as instruções, dentro da possibilidade dele, né. E aí também, Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, aqui ele colocou um paralelo. Marido, mulher. Cristo, a igreja. Então, o Cristo está como marido, assim como mulher, a igreja está para a mulher. Então, terá um paralelo, uma igualdade. Colocou um e o outro do lado e comparando. Então, Cristo é como marido. E a esposa é como
a igreja. A mulher é como a igreja. Então, esse é o paralelo que é feito. E aí, esse mistério, que no verso 32 é dito ali, ó, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Essa relação, né, de amor que existe entre Cristo e a sua própria igreja, de unidade que deve haver, né, porque uma cabeça separada do corpo não sobrevive, nem o corpo, nem a cabeça. Então, mostra como Jesus se uniu conosco por meio da encarnação. É algo misterioso, nós não conseguimos entender isso. Jesus se tornou um com a raça humana, ou seja, ele se fez como um de nós. Claro, o principal de todos, né, o mais elevado, mais exaltado entre 10.000, tem algumas partes nós vamos ver em Cantares vai falar isso. Então, ele é o mais destacado, ele é o principal. Então, nesse aspecto, o livro de Cantares tem até alguns textos, algumas questões proféticas. Ele fala a respeito do que Cristo seria, o que Cristo é para a igreja. Então, é interessante nós vermos isso. Pode falar, Zé. Há muito tempo atrás, eu participei de um final de semana lá em Santo André. Eu estava em São Paulo ainda. E veio um pastor salvadorenho naturalizado americano, chamado Miguel Ângelo Serna. Não é Miguel Ângelo Rodrigues. Eu já procurei esse homem, eu não consigo achar. E ele falava inglês, quem traduziu ele foi o Eunice Leme. E ele fez um negócio para os líderes, e naquela época eu era diretor de escola sabatina. O propósito de Deus para o homem e para a mulher. E ele falou umas coisas, fez até um trocadilho que eu achei muito interessante, eu escrevi. Ele disse que a mulher foi feita da costela, porque a costela protege o arcabouço costal, que protege órgãos importantes, o pulmão e o coração. Ela não foi feita da cabeça para não mandar, nem do pé para ser pisada. E tudo que a mulher deveria aprender de Deus, ela deveria aprender do marido. Faz o trocadilho disso com a igreja. O objetivo dela era... O marido recebia de Deus a informação, ele como provedor, proveria para a mulher e para os filhos. Ela devolveria para ele na forma de respeito, carinho, amor, fortalecendo laços, ele ia buscar de Deus, trazia de novo para ela, suprindo suas necessidades físicas. Olha só, vai entendendo, né, o negócio. E aí ele falou, então, fortaleceria o laço do lar. Aí ele fez um trocadilho, ele falou assim, a mulher tem mais poder na mão do que um rei em seu trono. Ela destrói tudo sem usar uma bala. É muito poder na mão de uma pessoa só. Mas o homem, ele dá para a mulher uma semente, ela devolve um filho. O homem dá um legume, ela devolve uma refeição. O homem dá uma casa, ela devolve um lar. Tudo, sabe, tá vendo? Com vida, tudo com vida. O homem dá uma frustração, ela devolve um problema. O homem dá um problema, ele falou assim, ela devolve um inferno. Todo mundo começou a rir. Então, é assim, esse trocadilho. Não é só porque o homem é a cabeça e a mulher não tem responsabilidade. Não. Os dois têm responsabilidade. Eu achei interessante a colocação dele, e ele deu, eu já tentei lembrar, ele falou que o homem são 7 P's.
Ele é progenitor, provedor, pacificador. Eu tenho que lembrar dos outros pesos. Eu anotei correndo, porque numa das lições da escola sabatina eu fui me lembrando de todos, escrevendo rápido, porque senão eu ia esquecer. Mas eu vou lembrar e falar depois. Achei interessante, e eu acho que o livro de Cantares ajuda muito a gente a entender isso. O papel de cada um, ninguém é inferior a ninguém. No plano de Deus não existe mulher inferior, pelo contrário, como diz o Miguel Ángel Serna, é muito poder na mão de uma pessoa só, né? Capaz de destruir um rei e seu reino sem usar uma bala é muito poder. Ele disse no poder da língua. É isso mesmo. Né? Provérbios também coloca, né, várias vezes, esse princípio. Então, a respeito, né, do livro, né, de Cantares, vai demonstrar, então, exatamente essa relação de amor que Deus quer que exista e como você comentou, né, tanto de submissão por amor como de serviço por amor, porque a maneira de, digamos, num corpo, né, analisa um corpo, uma cabeça que pensa, ela expressar a sua vontade é por meio do corpo, então o corpo tem que cooperar. Se uma cabeça manda e o corpo não faz nada, fica lá parado, não obedece, não ajuda, a pessoa é um tetraplégico, está parado, né? Fica bem. Então tem que ter uma conexão viva, né? Esse é exatamente o amor que gera vida. Então você vai obedecer, digamos, as instruções, não por se sentindo, eu não queria estar fazendo isso. Se for assim, não deveria estar ali no corpo, né? Então, é por amor, é por gratidão, assim como nós pensamos e mandamos e as nossas mãos, nossas pernas fazem as coisas e fazem as coisas acontecer. E eles não reclamam assim, por que você me mandou fazer isso, né? Então devemos nós também agir, né, para entender essa analogia. E assim, várias vezes na Bíblia nós temos a descrição do relacionamento de Deus com o seu povo comparado com o casamento, né? Vamos abrir alguns textos aí. A Osana, pode abrir para nós Isaías 54, versos 4 e 5, por favor. Aí a Ivete, se puder abrir para nós. Jeremias 3, verso 14. E a Julita, aí pode abrir 2 Coríntios 11, 2. Eu gosto muito dessa passagem. Isaías o quê? 54, 4 e 5. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Olha só. Então, agora nós vemos Criador é o teu marido. Lá já no Antigo Testamento. Daí, capítulo 54. Vou pedir agora para a Julita. A Ivete agora está na vez. Pode, Jeremias 3, 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma cidade, e eu vos levarei a Sião. Obrigado. Aí, então, olha só. Pois eu vos desposei. Desposar é tomar por esposa. É um casamento. Então Deus estava disposto a fazer isso para ele, chamando para se converter. É como se Deus como teve a história lá de Oséias, né? Ele foi lá, pegou uma mulher que era prostituta e casou com ela. E disse, deixa a prostituição, né? Seja agora minha esposa. Mas ela chegou e voltou para a prostituição. E Deus disse, volta lá e ele meio que voltou para ela assim, podemos comparar e disse, converta-se, né? Deixe seu caminho, volte para... Você não vai ter progresso, não vai ter uma vida feliz aí nessas prostituições. Seja esposa aqui, né?
Então, da mesma forma, Deus vai atrás de nós e quer ter um relacionamento conosco, mas a gente se rebela e não quero liberdade, vai atrás da suposta liberdade que Satanás prega e encontra só decepção. Então, às vezes até é complicado nós usarmos o que a Bíblia descreve ali como o homem e a mulher, o casamento, né? O marido, a cabeça, a esposa, o corpo, porque parece uma questão assim de submissão mandatória, assim, uma submissão forçada, mas não é isso. Isso é algo que aconteceu já muito, né, no mundo, infelizmente, mas não é o plano de Deus, não é o propósito de Deus. E esse entendimento errado que nós temos do caráter de Deus, que se manifesta na forma dos nossos relacionamentos aqui na Terra, faz com que nós hajamos da maneira como Satanás quer que hajamos, que nós deixemos a Deus e nos prostituamos com ídolos, com coisas. Então, por isso olha a gravidade, né, a importância de nós entendermos quem Deus é, o caráter dele, qual é o desejo dele, e assim sabermos que isso é para nossa liberdade, é para o nosso bem-estar. Satanás é enganador, ele quer fazer pensar que seguir as orientações de Deus vão tirar a nossa liberdade. É o que ele começou a acusar Deus lá no princípio. Mas, na verdade, seguir as orientações de Deus trazem a verdadeira liberdade. Em Tiago, lá é dito, né? Peço até para Raquel, puder abrir para nós, Tiago, capítulo 2. E antes daí de eu dizer o verso, pode ler, Julita, 2 Coríntios 11, 2. Só ativar o áudio ali. Tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Muito obrigado. Então, Paulo ali estava preparando a igreja, eles, né? Apresentar como uma virgem pura, zeloso de vós. Esse vós que ele está se referindo são os destinatários, para quem ele estava escrevendo a carta. E se nós formos 2 Coríntios 1, verso 1, lá vai dizer, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a carta. Então, para a igreja de Deus, estava direcionando essa carta. Então, ele estava direcionando essa carta para a igreja, ou seja, para todos os santos, as pessoas, né, que compunham aquela igreja. E aí, aqui nós vemos, né, no capítulo 11, verso 2, que ele estava preparando eles, os membros da igreja, a própria igreja, como uma esposa pura, uma virgem, né, pura para o seu marido. Então, é interessante isso, tá? Agora, vamos pedir para a Raquel ler o verso 12, Tiago 2, 12. Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. É capítulo 3, 12, isso? É o 2, 12. Ah, 2, 12. Peraí. Pode ler. Tiago 2, 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Isso aí, muito obrigado. Então, essa lei, no verso anterior, está dizendo exatamente a questão de não adulterarás, não matarás, não cometerás adultério. Essa é a lei que ele está se referindo, ou seja, os 10 mandamentos. É a lei que Satanás acusou de ser injusta, de ser impossível de ser guardada, que retirava a liberdade dos seres criados, que eles não podiam fazer o que queriam. E aqui, então, nós vemos que, na verdade, é a lei da liberdade. O reino de Satanás mostra que não há liberdade nele. O livro que nós estamos lendo aqui em casa, Resgatados do Poder das Trevas, o livro do Gabriel Estevam, recomendo a todos. Deixa eu só pegar, eu acho que eu tenho ele aqui.
Aí para mostrar, não sei se você já viu. Esse livro mostra exatamente como é que funciona as coisas no mundo espiritual, principalmente nos bastidores, né, dos anjos do mal. Como é que eles agem, como é que é o sistema de governo de Satanás. É assim, ou você faz o que ele está dizendo, daí você é o amiguinho, né? E para isso ele fica comprando a lealdade dos seus seguidores com riquezas, fama e tudo, mas nenhuma paz, nenhuma alegria. Eles não têm paz. É um constante medo de morrer. Porque quem daí decide sair desse sistema, não quero mais essa vida, é morto, é destruído por eles. Não deixa ninguém escapar com vida. E Deus permitiu que ele saísse, o protegeu com vida até hoje para que ele testemunhasse do que ele viu. É uma história bem, bem interessante. Tá. Aí, assim, nesse contexto, então, é que nós vemos que a lei da liberdade, então, o que Satanás acusa, que a lei de Deus tira a liberdade, na verdade, ele mesmo tira a liberdade das pessoas que seguem o princípio dele de desobediência à lei de Deus. Ele acusou Deus de que as pessoas te obedecem porque você compra a lealdade delas. Na história de Jó, isso é claro. Ele acusou Deus, Jó está sendo fiel a você porque você está protegendo tudo, está dando riqueza para ele, saúde, né? Então, por isso que ele te obedece. Você está comprando a lealdade dele. E aí Deus, tudo bem, então pode tocar, né? Pode afetar a vida dele lá. E ele afetou por 2 vezes. A primeira vez para todas as posses dele. Perdeu tudo que tinha. E ele continuou fiel a Deus. E aí Satanás chegou e disse, não, mas toca na vida dele, né? Cada carne pela sua carne, né? A pessoa vai dar tudo pela sua vida. Então tá, tocou com uma doença mortal lá, que ele ficou em um estado terrível, quase morrendo lá, cheio de dor. E aí, novamente, vem a história, ele não blasfemou contra Deus, ele permaneceu fiel. E aí, ficou claro que ele era servir a Deus por amor e não por interesse. Mas os que servem a Satanás o servem por interesse. Se ele deixasse de comprar a lealdade deles, eles sairiam. E aí, os que tentam sair, ele mata. Então, você vê, tudo que Satanás acusa a Deus, ele mesmo é culpado. Pode falar, Rosana. Me fez lembrar a história daquele rapaz que eu contei, acho que eu não contei para vocês, um rapaz que apareceu aqui em casa, que eu conheci numa viagem de São Paulo, e ele me contou uma história assim que eu fiquei abismada de ouvir, eu falei, misericórdia. A esposa, uma renal crônica, e ele doou um rim para ela, quase com o peso da própria vida, em 2011. Foi 2011. E ele quase morreu. Aí ele descobriu, 22 anos de casamento, ele descobriu que ela o traía. E ele chamava ela e falava, mas você está fazendo isso de novo? E ela, não, sempre uma desculpa e tal. E ele perdoando. Aí, quando foi... Aí um dia eu estava aqui em casa sozinha, esperando meu filho e 2 irmãos da igreja. Aí alguém tocou a campainha, eu fui ver, um dia de muita chuva, era ele. Chegou para mim assim, Dona Osana, por favor, me escuta, senão eu vou na polícia. Eu levei um susto, falei, misericórdia, o que será que aconteceu de tão grave? Como ele já veio aqui com a esposa e tal, inclusive já almoçou comigo, eu mandei entrar. Aí ele me contou essa história. Só que aí ele falou, só que agora, Dona Osana, não dá mais. Eu estou falando isso para a senhora porque a senhora é como uma mãe para mim, eu não tenho mãe. Aí pegou pesado. Eu tenho idade para ser mãe dele. Aí eu conversei com ele, e aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, ele é de uma igreja evangélica. Aí falou que já tinha falado com a pastora da igreja e tal. Aí eu falei para ele assim, olha, Deus tem um propósito num relacionamento, mas você conhece a história de Oséias?
Ele, sim. Eu falei assim, por que Deus permitiu que Oséias fizesse o que fez? Aí ele parou, pensou um pouquinho e falou, eu não sei. Eu falei, porque tinha um propósito. Ele pediu para você fazer isso? Deus fala para a gente amar Ele acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Como nós mesmos não significa mais nem menos. E o amor, a semelhança do perdão, a gente, Deus libera o amor para a gente. Ele concede. E a gente, em posse dessa concessão, para quem que a gente libera? Ele falou para o outro, eu falei, e você? Onde é que você entra nessa história? A liberação primeiro é para a gente, libertando a gente da culpa. E a gente se sente culpado, alguém, ó, só o dedo. Mas Deus te liberta. E liberta para você se ver livre. Me ajoelhei, orei com ele, falei com ele do sábado. Eu mando para ele meditação do Ministério da Mulher e falou para mim, dona Osana, eu estou em paz. Só conversar com a senhora, ouvir a senhora orar comigo, me traz paz. Aí eu fiquei pensando, o propósito de Deus no livro de Cantares não é só para responsabilidade, que a mulher é a noiva que tem que se manter pura. Sim, mas e para o marido? Qual é a responsabilidade dele, já que ele é o cabeça, refletindo o cabeça que é Cristo? Como é a vida? Como deve ser a vida? Às vezes, é o que nessas denominações, como não leem a palavra, não interpretam como a palavra fala. Né? E a gente estudar, a gente tem uma compreensão diferente para poder ajudar essas pessoas. É um pai exemplar. Só que ele falou para mim, casamento acabou, mas só pode, né? Mas a culpa também Deus liberta, e é isso que faz a gente se achegar mais pertinho de Deus, né? Liberta da culpa. É verdade, exatamente. E nós temos aqui o exemplo aqui disso, né? E o exemplo da história que você contou, se a esposa, digamos, não se arrepende, não muda, não tem como continuar esse relacionamento. Vai ser prejudicial para os dois. Então, Deus não vai fazer como muitas teologias pregam, que Deus ele vai perdoar no final a todos e vai dar a salvação para todos. Não. Aqueles que não quiseram um relacionamento, ele não vai forçar um relacionamento, ou não vai ficar nessa situação masoquista aí, toda disfuncional, não. Deus fez tudo que ele podia, se não aceitou. Então, sejamos nós como aqueles que se arrependem, que mudam, né, se convertem dos maus caminhos. É isso que Deus nos chama. Eu queria dizer algo interessante só a respeito de Cantares. Todos os símbolos proféticos, símbolos bíblicos, analogias, assim, para se fazer, temos que cuidar bastante para não seguir a nossa imaginação para interpretar os símbolos, porque aqui tem algumas interpretações que foram feitas com base, né, depois que houve uma fusão da filosofia grega e o cristianismo lá, ali nas épocas começou a corrupção da igreja papal lá, e muitos começaram a interpretar, digamos, o livro de Cantares da seguinte maneira, né? Tem aqui anotado, assim, o beijo no caso, a questão do beijo, né? É como se fosse o beijo de Cristo, é a encarnação. O rosto da noiva, o cristianismo formal e as boas obras. Seus enfeites de ouro é a fé. Tem alguns símbolos que até tem na Bíblia, mas assim, ele vai extrapolando. O nardo indiano, a humildade, a humanidade redimida. Os cabelos da noiva como o rebanho de cabras.
ou como o rebanho de cabras, né, as nações convertidas ao cristianismo. As 80 esposas de Salomão, a admissão das nações gentílicas ao cristianismo. O umbigo da esposa de Salomão, a admissão, né, na verdade, da Salomita, né, da Sulamita, o umbigo dela, a taça de onde a igreja refrigera os que têm sede de salvação. Os dois seios do Antigo e Novo Testamento. É umas extrapolações além do que está revelado. Então, se nós procurarmos para muitos desses símbolos que foram ditos no passado na Bíblia, a gente não acha nenhum. É da cabeça de alguém inventou lá a imaginação do intérprete. Não façamos isso. Vamos deixar que a Bíblia explique. Esse símbolo claro que nós vimos da relação do homem, mulher, Cristo, a igreja, é claro. Então, nós podemos olhar com essa interpretação, mas começar a extrapolar, assim, a gente perde tempo sabedoria humana, que é loucura perante Deus. Né? Então, acha símbolo onde Deus não estava querendo que a gente achasse, inventasse coisas, né? É algo importante nós vermos. Somente um escritor bíblico pode, de forma autorizada e verdadeira, dizer o que algo significa. E o espírito de profecia. Então, se algum desses colocar, aí tudo bem, mas se não, cuidado, né? Pode falar, Rosana. É interessante você falar isso, porque a gente escuta coisas incríveis. Quarta-feira eu fui lá na CPB no Rio, e aí eu me perdi no centro do Rio, fazia tempo que eu não ia lá. Eu me perdi, fui lá, enfim. Mas são coisas que a gente não entende, né? Aí eu me perdi, e a KCPB fica lá na Tijuca, e eu fui, andei, enfim. Aí cheguei lá, comprei uns livros, inclusive esse aqui, né? Maior Discurso de Cristo. E aí tá. Aí entrou uma moça com uma Bíblia. Misericórdia. Essa moça começou a me perguntar. Aí ela estava sentada prestando atenção na conversa que eu estava tendo com o vendedor. Aí o vendedor falou: Rosana, você que gosta de falar de Bíblia, vai lá conversar com ela. Eu, tá bom. Cheguei e tal, comecei. Ela abriu a Bíblia e começou a me mostrar. Ela disse que ela usou a expressão que ela não estava entendendo, que os gentios eram hipócritas. Eu até sonhei com o Eric, né? Eu queria o Eric lá para responder tudo que ela estava perguntando, que eu não sabia responder. E uma das coisas, eu pedi a Deus que me mostrasse, porque a conversa com ela durou quase 4 horas. Foi uma conversa longa, e no fim eu pedi a Deus que me mostrasse o que eu ia falar, e eu falei das 3 mensagens. Eu falei sobre as 3 mensagens angélicas, e quando chegou na segunda mensagem angélica, eu expliquei para ela sobre Babilônia e suas filhas, e falei dos 2 pontos em comum, que é a guarda do domingo e a imortalidade da alma. Quando eu falei na imortalidade da alma, ela arregalou os olhos assim, e ficou assim, inquieta. Aí ela se identificou como uma batista, acreditando que a gente, quando morre, o corpo vai para debaixo do chão, e o espírito e a alma vão para o céu. Aí eu fiquei meio assim, né? Mas Deus, na sua misericórdia, mandou o gerente da CPB, o Rafael, e ele explicou exatamente isso. A mentalidade hebraica é concreta. E a mentalidade grega é abstrata. Então, a mentalidade hebraica fala ao pé da letra. A mentalidade grega, você imagina, sabe? Chama imagética isso, né? Você imagina as coisas. Mas Deus não autorizou. É a interpretação, isso segundo Platão, né? Aí ele falou para ela: olha, Maiara, o homem não tem uma alma, o homem é
o mal. É essa mentalidade. Então, assim, se a gente tem esse conhecimento, é mais fácil se interpretar a Bíblia, né? Que não é muitas coisas é ao pé da letra. Mas muitas coisas, quando faleis que o teu Criador é o teu marido, só entende o que é marido, quem já teve ou não tem. Do contrário, você vai entender o que é marido, Érico? Você vai entender pelo teu pai e tua mãe. Mas você nunca foi marido. Né? Então, assim, eu acho que isso é interessante a gente entender para poder também auxiliar alguém que está com uma compreensão errônea. É verdade. Então temos que entender os símbolos, né, que estão ali na Bíblia, que a Bíblia autoriza, e procurar entender o significado deles na própria Bíblia. Então, aqui nem o marido. Não tentarem imaginar com base no que nós conhecemos, como ele falou, porque o que a gente conhece é limitado, né? Eu não tenho por experiência essa vivência própria, né? Mas tem alguns modelos, alguns padrões, assim, de comparação. Só que o verdadeiro padrão de comparação está na Bíblia. A Bíblia vai descrever como um verdadeiro marido age. Como é que Cristo agiu pela igreja? Então, se nós vemos um marido que é mau com a esposa, isso não é bíblico, não é certo e não é um parâmetro de comparação. Mas quando nós vemos que Jesus, ele deu a sua vida pela vida da igreja, então aí nós vemos que esse é o amor que deve ser, de entregar a própria vida. Entregar a própria vida. Então, queridos, tem alguns outros aspectos interessantes aqui. Vou deixar aberto, alguém quer comentar algo dos versos que foram lidos aqui, de Cantares, o que chamou a atenção? Caso alguém queira. Eu vou dizer um que me chamou a atenção, né, no caso, em Cantares 1:9, que até já foi motivo de algumas não sei se sátiras ou piadas que eles fizeram, né? No 1:9, as éguas dos cavalos de Faraó te comparo, ó meu amor. As cantadas de Salomão, né, em Cantares. Se você fosse usar hoje em dia, chega, né, para uma mulher, tipo, você é tão bela quanto as éguas do Faraó, né? Não tá chamando de cavalo, né? Então, aí vai ficar meio estranho, né? Mas algumas coisas que nem é da cultura da época, né? Mas se você pensar num cavalo árabe, ele tem uma imponência que é toda dele. E é caro, então é um elogio chamar uma mulher de... Tranca. É o mais lindo dos animais, é o cavalo. Eu sou apaixonada por ele. Cavalo árabe, né, Gláucia? É um animal lindo, tem uma imponência também. Um manga larga marchador, eu acho lindo. Até o nosso próprio lado sul, né? O cavalo crioulo, ele é mais baixinho, porém ele é mais forte, né? Foi uma raça desenvolvida já ali entre a Argentina e o Rio Grande do Sul para aguentar o trabalho no campo, né? Então eu acho cavalo uma coisa, para mim é uma das obras dos animais mais lindos que Deus criou. Sou apaixonada por cavalo. Isso mesmo, e é interessante a maneira como a gente interpreta, né, a cultura também. E tem alguém que quer fazer algum outro comentário aqui do Cantares 1? O problema é que hoje em dia a maioria não conhece cavalo, né? Esses jovens, esse pessoal que vem vindo aí não conhece o que é um cavalo, não faz nem ideia. E aí acha que cavalo é um nome muito brusco. Muito pelo contrário, né? Hoje em dia, essa criatura ele é um cavalo, é uma égua, né? Quer dizer, uma pessoa grosseira, que dá coice, pelo menos lá no sul, eles remetem isso também, que é uma pessoa grossa, é um cavalo grosso, é uma égua
Tá, não dá para falar que já sai dando coice, né? Sendo grosso. Tem também essa interpretação. né? Mas aí é Lendo aqui o 3, suave é o cheiro dos teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Eu aqui estava pensando na questão do perfume, desculpa, desliguei aqui, o perfume de Cristo, que a gente deve exalar o perfume de Cristo, trazendo, né, essa comparação. A gente tem outros textos que falam a respeito disso, que quando nós temos Cristo em nós refletimos a Cristo e exalamos o perfume, um perfume bom, né, de Cristo, que todos se agradam. exatamente, né? Lá, o Paulo, ele fala, vós sois o bom perfume de Cristo. E aí, estou tentando achar esse texto, eu lembro que é em Coríntios, em algum lugar aqui. Aqui, 2 Coríntios 2, verso 14 e 15, né? E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, que nos que se salvam e nos que se perdem. Então, é isso exatamente. Interessante o verso mesmo. Tem símbolos, ó, que a própria Bíblia descreve e explica. Esses são interpretações autorizadas por Deus, né? Pode comentar, Usando. Aqui o verso 13, ó. O meu amado é para mim um sactel de mirra, posto entre os meus seios. A mirra não era um daqueles presentes, ouro, incenso e mirra, que os reis lá, os magos lá, os reis magos, né, foram levar para Jesus quando ele nasceu, posto entre os meus seios. Então, é algo muito precioso. A gente normalmente coloca entre os seios algo que tem muito valor, né? Então, aqui falando, o meu amado é para mim um sactel de mirra. Nossa, é algo que tem muito valor mesmo, valor. A mirra, eu só não lembro, Eric, qual o significado da mirra. O ouro era a realeza, o incenso, parece que eram as orações, e a mirra não sei o quê. Agora sim não vou saber o significado. Tem interessante isso mesmo, que é algo valioso, que está ali, guardado próximo ao coração, literalmente, né? Então, queridos, de Eclesiastes 1, nós temos praticamente isso, né? Vamos, então, fazer uma oração para encerrarmos? Só uma coisinha, a mirra, até hoje, é um dos óleos mais caros do mundo. Interessante, não sabia aí, tá? Do que é feito a mirra? Uma árvorezinha da casca de tirar do óleo. Na doTERRA, não sei quem conhece a doTERRA, ela trabalha com óleos essenciais, é um dos mais caros que tem, o óleo de mirra. Lá na clínica Vida Natural, quando eu fui, eles tem uma árvorezinha lá, é um arbusto pequenininho, e daí tu pega, assim, tu consegue, assim, macerando, tu já consegue sentir o cheirinho. Muito bom. E é caríssimo. Quer ativar o áudio, dando para falar?
Daí pode. Obrigado aí pelo comentário, Glaucio. Bem interessante isso. Cláudia, eu acho que foi nessa Bíblia Andrews aqui, que eles não sabem direito que cheiro é esse. Eu não sei se é esse da mirra. E a vida natural que você fala, lá São Roque? Acho que deu problema na conexão dela ali. Eu acho que sim. Eu acho que é o São Roque lá. O Espaço Vida Natural. Mas se for o mesmo, né, é interessante. Então, queridos, vamos aproveitar e agradecer a Deus por privilégio de nós estudarmos mais a sua palavra. E vamos agora, então, fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra juntos. Obrigado pelos ensinamentos que tu nos deixaste aqui. Pedimos o teu Espírito a nos guiar nessa nova semana. Seja o nosso professor. Ajuda-nos a vermos um dia de cada vez, sem ansiedade pelo futuro, mas nos preparando da melhor forma para enfrentarmos os dias difíceis que virão. Ajuda-nos a compreender a verdade sobre o teu amor por nós, que temos o padrão que a Bíblia Sagrada, essas escrituras nos dizem como é. E assim, mesmo que tenhamos modelos errados na nossa experiência pessoal, na nossa vida, venhamos a deixar de lado tudo que nós achamos que sabemos para aprender de ti o que é a verdade. Fica conosco, por favor, em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Um abraço. Tchau. Boa Boa semana semana. para todos. Boa semana. Tchau.